Essa pauta, gente, desde o minuto que eu engravidei, eu recebo diariamente centenas de mensagens falando: você não pode fazer isso, você pode fazer isso, não faça isso, faça aquilo. E nós, marinheiras de primeira viagem, né, ficamos como? Cheias de dúvidas. Por isso hoje nós iremos receber a doutora Larissa, seja bem-vinda, para falar sobre mitos e verdades sobre a gravidez. Há muitos mitos, não há? Muitos. Tem pouco tempo que eu vi até você falando, alguém falando que você estava tomando café. Isso. E você tomando tranquilamente, porque muitos mitos. Nasce uma grávida, nascem polêmicas, mitos. Acho que você já deve estar começando a perceber Estou percebendo bem. E são muitas opiniões, né? E eu acho que há muitas crendices populares também, né? Muitas. Coisas que os nossos avós acreditavam e que carregam como verdades. E cientificamente não há comprovação. Exatamente. Então nós vamos desvendar justamente esses tópicos para que você aí, quando encontrar uma gravidinha, ou você que esteja grávida, respire tranquila. Vamos começar com esse que é muito engraçado, ó. Ter muita azia durante a gravidez é sinal de que o bebê será cabeludo? Isso é mito ou verdade, doutora? Isso é mito. Alguns trabalhos já tentaram falar sobre isso. Um trabalho muito pequeno, teve os dados ali, trouxe isso e as pessoas ficaram muito com essa ideia. Mas não, isso é mito. Já tive gestantes que tinham um bebê que nasceu sem cabelo e tiveram muito enjoo, muita náusea, muito desconforto. É mito e as gestantes não devem usar isso como uma referência para o cabelo. E se você conhece alguém que tinha muita azia e o neném nasceu cabeludo, é só uma coincidência. Exatamente. Porque isso também acontece, né? Muito. Na gestação, então... Esse é ótimo, eu descobri semana passada, né, o sexo do meu bebê e muita gente dizia isso, ó, se a barriga estiver pontuda, será menina. Se estiver arredondada, será menino. Mito ou verdade? Mito, e eu trouxe até aqui. Aqui a gente tem um útero com um bebezinho aqui dentro. E o que vai determinar a barriga de uma gestante? Aqui dá pra ver mais ou menos esse útero bem grandão. O que vai determinar? Então são as características da gestante e a posição do bebê. Eu consigo mexer no meu bebê e consigo deixar a barriga mais pontuda ou menos pontuda. E o genital do bebê, então aqui tô tirando o meu bebê desse útero. Não é? Ai, que bonitinho, gente! Placenta, a gente tem tudo aqui. O genital não vai influenciar em nada na posição do bebê. O bebê consegue se mexer, as perninhas, tudo direitinho, independente do genital. Então, seja menino, seja menina, não tem problema nenhum. O formato da barriga, a posição da barriga vai ocorrer por questões da mãe, da posição do bebê e só isso. Seja menino, seja menina. E o bebê vai se mexer, né? O bebê então vai se essa mexer barriga vai mudar também. Todo. Eu brinco com as pacientes que o bebê tá dentro de uma piscininha com água. Imagina você numa piscina com água o tempo todo. O tempo todo você se mexe, você não tá ali paradinho. Toda hora se mexendo e toda hora a barriga vai mudar um pouquinho. E no início ele tem espaço para nadar, né? Então é uma festa. O tempo todo. Depois de uma cesárea, não é possível mais fazer parto normal. Mito ou verdade? Mito, mas tem um detalhe. Se essa cesárea foi feita de maneira vertical, que não é mais habitual, não é tão comum, aí é uma indicação de uma nova cesárea. Fora isso, não é indicação de cesárea, a pessoa pode ter um parto normal, pode ter um parto vaginal, sem contraindicações, claro, aí considerando cada caso, cada situação. Mas o simples fato de ter uma cesárea não significa que os outros partos precisem ser cesárea. E cesárea vertical não é mais um procedimento padrão? Ele não é um procedimento padrão, tirando em algumas situações quando o bebê é muito pequenininho ou quando ela tem alguma cicatriz ali que a gente precise mexer, um mioma, alguma coisa do tipo. Fora isso, não é o habitual. A gente vai seguir ali na horizontal, que é como as pessoas conhecem e é o mais frequente, mais comum. Então é mito. Gestante não pode comer alimentos crus. Acho que essa é a mensagem que eu mais recebo. Recebo demais. Pode ou não pode? É mito ou é verdade? Pode, isso é mito. As gestantes podem comer alimentos crus. E o que eu dou de dica e orientação quando a gente está falando de alimento, e eles deixaram ali uma mesinha bem legal com vários alimentos. E na mesa nós temos até o sushi. Que também tá ali, no grupo do mito. E é algo mito. que falam que grávidas não podem consumir. Aí fico eu imaginando as grávidas no Japão
Exatamente. Não Nunca comendo. pensei por isso, Não, eu nunca sempre pensei nisso. Verdade, legal. E pode, então? Pode comer. O que, que a gente tem que pensar dos alimentos crus? E isso vale para carne, vale para salada, para alface. Eles precisam estar bem higienizados. Então, seja a alface, vai deixar ali de molho uns 15 minutinhos. A maçã, a banana que tem a casca, a gente vai higienizar a mão. Na hora de preparar a carne, a gente vai higienizar. O peixe é o mais comum das pessoas falarem de cru, porque geralmente a gente não vai comer carne de porco, a carne de boi crua. Mas o que a gente tem que saber do peixe? Se ele foi bem higienizado e se ele foi congelado também, o risco de contaminação pelo toxoplasma, que é o que todo mundo tem medo, é muito pequeno. Para quem gosta muito de consumir tudo isso, a minha dica é, você gosta de carne, aquele churrasco, a carne bem crua? Congela primeiro. Gosta do peixe cru, tem muito medo de comer, tem muita gestante que mesmo a gente falando, mesmo orientando sobre higienização, vai ficar com medo, congela. Que aí a gente vai conseguir comer sem medo e sem problema nenhum. E se você for comer fora de casa, né, o sushi no caso, procure bons restaurantes com boa procedência. Não coma em qualquer lugar. E uma dica que eu dou que não é comum é, por exemplo, alguns restaurantes tem ali o peixe fresco e aí o peixe é abatido e a pessoa já vai comer. Nesses locais a gente sabe que o peixe é muito fresco, nem sempre a gente vai ter um controle da vigilância sanitária e outros controles. Nesse lugar, aí você evita. Fora isso, um local com boa higiene, bom controle, tudo certinho, pode comer o peixe. E isso vale pra carne também? Também vale tipo pra quibe carne. Cru, Exatamente. steak tudo tartar. isso, a gente tem que sempre tomar muito cuidado com essa procedência. Eu me lembro bem de um caso que eu tive que foi muito emblemático, que a paciente comeu carne de capivara. Extremamente exótico. Super exótico. E aí, era desejo? Não era desejo, mas ela acabou comendo e a carne estava contaminada. Por quê? Porque era o que a gente chama uma carne de caça, que foi ali no meio, pegou. Por isso é importante a higiene e o cuidado. Quando a carne não passou por todo esse controle de vigilância, controle veterinário, o risco de contaminação é maior. Então pode, mas com cuidado. Exatamente. Outro assunto extremamente polêmico é a canela. Canela não pode ser consumida nem moderadamente. É mito ou verdade? Isso é mito. Moderadamente a gente pode consumir e até mesmo alguns trabalhos falam de consumir outras quantidades. Na dúvida, a recomendação é consuma com moderação. Mas não tem problema, muitas pessoas pensam que vai abortar, coisas do tipo. Falam que o chá de canela é abortivo. O chá de canela é Isso abortivo. tem alguma procedência ou não? Não, tá tudo nesse meio desse mito e não tem problema nenhum. A única recomendação que a gente faz, como a gente não tem dose adequada, é para não exagerar. Seja a canela, que a gente tem o gengibre também, o cravo também. Consumir, mas evitar doses maiores. E mesmo no final da gestação, muitas vezes a gente acaba indicando para que as gestantes usem chá de canela, gengibre, cravo, e muitas vezes elas usam e não entram em trabalho de parto. Então a gente sabe que é algo seguro, que pode usar, só usar moderadamente. E pensar que eu engravidei em junho e não comi canjica com canela. Perdeu essa oportunidade. No começo eu não tinha esse ensinamento, me diziam que não podia, não comi. Depois eu comecei a comer. Agora pode aproveitar. Vou aproveitar. Nenhuma dose de álcool é segura para a saúde do feto. É verdade ou é mentira? Isso é totalmente verdade e é nenhuma dose. Nenhuma tacinha, nem pequena. Seja cerveja, seja o vinho, seja qualquer bebida alcoólica. E por quê? Porque existe uma síndrome associada ao consumo de álcool. Essa síndrome alcoólica fetal, ela leva a algumas alterações neurológicas do bebê, de crescimento, posição da orelha. Então, dose nenhuma é recomendada. A partir do momento que descobriu a gestação, o importante é suspender completamente. Tudo? Tudo. Eu brinco, faz a troca. Suco de uva integral, cerveja zero álcool. Pronto, é isso. E nem nada. aquela história de tomar cerveja escura para aumentar a produção de leite. É mito também. O álcool passa para o leite. Então, muitas vezes, quando a pessoa vai e toma ali a cerveja preta, água inglesa que tem álcool, esses produtos, isso passa para o bebê. E as pessoas têm a sensação de que o bebê está saciado porque ele dorme mais. Aí ele não chora tanto, não funcionou. Não, não funcionou. É que todos esses itens fazem com que o bebê fique mais sonolento e aí você tem essa sensação de que ele está mais saciado. Então aqui temos uma verdade.
Uma pena. Mas tô cumprindo a risca essa. Passa rapidinho. Tô cumprindo. Gestantes não podem se depilar? Mito ou verdade? Isso é mito. Como assim? Tem gente que não se depila? Exatamente. As pessoas imaginam que depilação com cera, a dor, pode fazer com que a pessoa entre em trabalho de parto. Isso é mito, não tem problema nenhum. Pode consumir. O que a gente pode consumir, pode realizar a depilação, o que a gente sempre orienta é que na gestação muitas vezes a pele fica mais sensível, a pessoa acaba tendo um pouquinho mais de dor. Então tomar cuidado com o tipo de depilação que você faz, porque isso pode causar um pouquinho de desconforto. Além disso, a depilação com laser, ela tem que ter orientação, porque a gente tem frequências diferentes do laser. Então, conversar com um profissional, saber se esse aparelho é indicado para que a depilação seja feita na gestação. Mas pode depilar sim. Pronto. Falamos aqui dos alimentos crus, eu queria voltar um minutinho no queijo, porque tivemos uma pauta e aí foi dito que eu não poderia comer queijo que não fosse pasteurizado. Pasteurizado. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade porque a gente não tem um controle sanitário desses queijos. Então, por exemplo, a gente vai às vezes para o interior, aquela cidade do interior, que o leite é retirado e ele já vai direto. A gente tem um risco maior de contaminação, de diarreia, de infecções. Então, é importante, e a gente consegue ver ali na embalagem, leite pasteurizado, isso tem o selinho da vigilância sanitária. Então, é muito importante que a gente sempre observe essas questões de vigilância sanitária para esse tipo de alimento. Esses alimentos passaram por orientação de veterinários, tiveram todo esse processo de higienização feito adequadamente. Então, nesse caso, o industrial é melhor nesse caso, que o artesanal? É melhor porque a gente tem esse controle da vigilância, esse controle de higiene, esse controle... Porque a gente sabe que o leite, o queijo são alimentos que contaminam com muita facilidade. Sim. Ter esse controle é muito importante. E o limão? Falam que chupar limão diminui os enjoos. Isso mesmo, isso diminui? Funciona. Olha. Até óleo essencial, muitas vezes a gente recomenda que as gestantes utilizem óleo essencial de limão, porque ajuda a diminuir. É claro que no começo da gestação, não sei se você passou por isso, tem cheiro que você estava acostumada e aquilo te causa muito desconforto. O limão não é algo muito palatável, né? Ele dá um certo incômodo. Aí é encontrar o seu sabor, se isso te dá um desconforto ou não, mas muitas vezes ele vai ajudar. Para quem está vomitando muito, a gente chama isso de emese gravídica, hiperemese. O limão pode ser um aliado. E fazer luzes na gestação? Pintar o cabelo? Pode, doutora? É outro campo que a gente tem Vamos sentar para falar desse campo. Pode ou não pode? Vamos. Ai, meu Deus, porque eu fiz, hein? Minha médica liberou. Pode. O que a gente geralmente recomenda é para evitar a raiz, para dar um espaço ali da raiz. E muitas vezes, em algumas situações, alguns médicos preferem que isso aconteça só no segundo trimestre. De maneira geral, a dica é evite a raiz. E é isso, pode seguir, pode ficar bonita, pode se sentir bonita, deve se sentir bonita, afinal de contas é um momento tão bonito, então pode sim. E aí eu posso usar coloração tradicional mesmo, desde que eu não encoste na raiz? A coloração, o ideal é sempre usar tonalizante, mas para quem já está habituada, para quem consegue tirar esse espacinho ali da raiz e tem um tonalizante ou uma tinta mais adequada, tudo bem. O que eu sempre recomendo é, evite a raiz e converse com o cabeleireiro, porque a gente sabe que alguns produtos têm quantidades maiores de amônia, de formol, o ideal é que a gente retire essas substâncias. Sempre que a gente encontra uma grávida, né, as pessoas falam, ai, agora tá liberado, você pode comer por 2, você tá grávida, aproveite. Posso comer por 2 mesmo? Não, até porque esse 2 aí, ele não precisa de quase nada do que a gente acaba consumindo. Então, coma por 1, coma de maneira adequada, coma de maneira consciente e os alimentos que são adequados. Não tem indicação de sair comendo por 2, não tem necessidade de comer por 2, tem necessidade de uma alimentação adequada e balanceada por uma pessoa, considerando um aumento da ingesta, mas não o dobro da ingesta. E não é hora de fazer dietas radicais. Exatamente. Então é uma hora que você pode ficar um pouco mais relaxada. Pode, mesmo mas sem pessoas... excessos. Sem excessos, mesmo pessoas que estão acima do peso, não existe indicação de dieta restritiva, existe indicação de dieta adequada. E doces, falando em alimentação, os doces deixam o bebê mais agitado? A gente vê mulheres comendo chocolate no ultrassom, né, para que o bebê se mova. Muitas vezes o bebê tá ali com uma glicemia um pouquinho mais baixa. Aí ele recebe esse aumento de glicemia, ele fica mais agitado.
pode comer doce, mas assim como os outros alimentos, o ideal é que isso seja sempre com muito cuidado. Sempre em doses adequadas, sempre também tomando cuidado que, na gestação, o consumo de açúcar, ele é muito sensível e pode aumentar o risco de diabetes gestacional. Então é importante consumir os doces, mas sempre com muito cuidado. E é comum as gengivas das gestantes sangrarem. Isso é algo que vai acontecer, que pode acontecer e tudo bem? Ou é algum sinal de alerta? É um sinal de alerta. Na gestação, o sangue da gestante muitas vezes fica mais diluído. A gente fala de uma hemodiluição do sangue, para que o sangue seja distribuído até ali no útero. Mas não é algo que a gente deve olhar e falar, não, tudo bem. É sempre muito importante observar como que é esse sangramento e levar isso como um alerta. E para encerrar esse bate-papo tão gostoso, passaria a tarde inteira aqui, doutora Larissa, falando sobre isso, meu assunto favorito. Tem lado certo para dormir? Porque muita gente fala que tem lado que não pode, porque o neném fica preso no cordão umbilical. Que história é essa? É que a gente tem uma circulação melhor quando a gestante está do lado esquerdo, mas isso em situações bem específicas e no final da gestação. De maneira geral, durma do jeito que ficar mais confortável, porque a gente sabe que na gestação, principalmente lá no final, dormir é muito desconfortável. Então, se a gente tem alguma alteração da frequência cardíaca do bebê, tem algum exame específico, a gente até pede para a gestante ficar ali de um lado melhor. Mas, de maneira geral, em casa, é importante dormir confortável. Não precisa ficar se preocupando, de dormir mais do lado esquerdo, do lado direito, não. E muitas gestantes também ficam com medo porque às vezes lá no comecinho da gestação elas dormem de bruço. Porque nessa fase o bebê ainda está ali na pelve, ele ainda é muito pequenininho e não tem problema, então tem que dormir confortável. E no final da gestação, caso exista alguma alteração, o profissional de saúde que está ali vai orientar e aí sim direcionar. Mas de maneira geral, sem essa preocupação. Doutora Larissa, maravilhosa. A doutora Larissa Cassiano é ginecologista e obstetra. Você encontra ela no @DRA Larissa Cassiano. @DRA Larissa Cassiano. Volte, doutora. Com certeza. Volte, eu tenho muitas dúvidas. Quero falar muito sobre gestação. Esse é um assunto encantador, né? É um universo de transformações e é muito bom contar com excelentes profissionais como você. Obrigada. Boa gestação. Muito obrigada. E agora, nada de mandar mensagem pra mim falando que eu não posso. Doutora Larissa já contou pra gente o que é mito e o que é verdade. Isso mesmo.